Bom dia, eleitos, graça e paz. A música estava tão massa, podia tocar de novo, né? Uma pena. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Antes de começar, eu gostaria de avisar que hoje, pela manhã agora, eu vou ficar bem nervoso, porque o culto da manhã é um culto que, não sei porquê, mexe mais comigo, é um culto que fala mais comigo, é um culto que eu gosto mais, querendo ou não. Essa é a referência que eu posso dizer aqui. É o culto que eu gosto mais, então eu vou ficar mais nervoso para pregar essa manhã. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão presente aqui essa manhã, meu Deus. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, e aplica essa palavra, Senhor, em nossas vidas. Que possamos sair daqui moldados, mudados e buscando, Senhor, fazer mais por Ti e Te amar mais. Muito obrigado por tudo. Abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Último domingo do mês da juventude. E essa é a segunda vez que eu venho aqui à frente para estar falando aos meus irmãos. E fazendo isso, eu estou quebrando uma regra. Uma regra que me foi dita foi dita em 2018, quando o Mateus, ele era o líder da juventude, e a gente ainda não tinha um nós, era o Bar e o Unijovem. Eu preguei, né? Foi muito rápido, mas eu preguei 2 vezes. No domingo, pela manhã também, e numa quarta-feira à noite. E, na época, o Mateus chegou para mim e falou: olha, um jovem não pode pregar 2 vezes, por causa que a gente dá a oportunidade para todo mundo vir aqui à frente falar e tal. E, às vezes, como foi no meu caso, o jovem não tem 2 mensagens prontas. Às vezes, ele cria uma, que foi o que eu fiz na época. E, tendo essa regra na mente, eu, nesse ano e no ano passado, eu fazia questão de chamar o máximo de pessoas que eu podia para não repetir alguém, que eu sei que pode acontecer, né? Eu vivi na pele. E esse ano ocorreu que nem ano passado. Um dia ficou sobrando, no caso, o dia de hoje, eu teria que repetir alguém. Ano passado eu não repeti ninguém, mas esse ano eu me repeti, porque acredito que a mensagem de hoje vai falar muito, principalmente ao coração dos jovens. E a mensagem de hoje é falando justamente sobre pregação. No caso, é um incentivo para cada um aqui, não só aos jovens, mas principalmente aos jovens, para a pregação. E a gente vai refletir um pouco sobre Romanos 1,16, no quesito de como a gente poderia aplicar esse texto para a questão da pregação. E, em primeiro momento, Paulo, ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho. E o nosso primeiro ponto é justamente esse: vergonha do Evangelho. Entrando no contexto da passagem, Paulo aqui, ele está expondo o Evangelho. Romanos é a carta em que Paulo vai expor todo o Evangelho. Isso porque ele não conhecia a igreja de Roma e ele estava querendo visitar a igreja e pedir ajuda à igreja para fazer missões na Espanha. Então, ele estava se apresentando a mensagem que ele carregava, que ele levava, e por isso ele faz toda essa sistemática evangelística. Todo o Evangelho dele está aqui, está contido aqui. Por isso ele faz essa apresentação toda. E esse trecho, na verdade, Romanos 1, 16 e 17, é o trecho mais importante da carta aos Romanos. E ele começa dizendo isso: não me envergonho do Evangelho. No tempo de Paulo, no contexto de Paulo, haveriam 2 motivos, no caso de 2 nações, digamos assim, para se envergonhar do Evangelho. O primeiro é o motivo por causa dos judeus. O Evangelho consiste em Jesus Cristo, pregado na cruz, sendo assassinado na cruz, por mim e por você. E Jesus Cristo sendo morto, sendo sacrificado por mim e por você,
ele é, dessa forma, o nosso Salvador. Dessa forma, ele leva os nossos pecados. Dessa forma, ele nos traz para o reino da luz. Isso, na cabeça do judeu, era maluquice. Porque na lei já vai dizer que maldito é todo aquele que for pendurado. Maldito é todo aquele que for crucificado. Só que o evangelho de Paulo, o evangelho de Cristo é justamente esse. Jesus vem e morre por pecadores. Jesus vem e se faz maldito por causa dos transgressores. Glória a Deus, obrigado. Já estava precisando mesmo. Ou seja, na cabeça do judeu, o evangelho de Paulo era maluquice, era loucura, era doideira, não tinha como. E os judeus, obviamente, não aceitavam esse evangelho, por isso, Paulo poderia ter um motivo para se envergonhar do evangelho. O segundo motivo é os gregos. Os gregos, eu já tive a oportunidade de falar aqui, eles tinham o seu panteão de deuses, eles tinham as suas crenças, eles tinham a sua filosofia, eles eram avançados no pensamento. Muitos filósofos surgiram naquela época, a gente tem Aristóteles, a gente tem Sócrates, a gente tem uma galera do pensamento naquela época. E para eles, o evangelho também era loucura, porque não fazia o menor sentido. Como é que alguém, para me salvar, vai morrer por mim? Como assim? Como isso se encaixa? Como é que isso faz sentido? A gente tem um relato de Atos 20, uma discussão entre Paulo e alguns estudantes de filosofia daquela época. E todos eles meio que simplesmente conversam com Paulo e quando eles não aguentam mais, eles simplesmente vão embora. Porque o que Paulo está apresentando é o evangelho e ele simplesmente, olha, isso não faz o menor sentido, isso é maluquice da sua cabeça, você é doido. E eles simplesmente vão embora. Eles não continuam a conversa com Paulo, eles não continuam a argumentação, porque o evangelho para eles é loucura. E por causa desses dois motivos, Paulo poderia se envergonhar da pregação do evangelho. Poderia haver vergonha na pregação do evangelho. Só que ele não se envergonha, porque é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é a forma com a qual Deus age. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele vai falar: mas Deus nos demonstra seu grande amor por nós ao enviar seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Eu gosto muito porque o texto começa dizendo, mas Deus, que ele está fazendo um contraponto ao versículo 7, que o versículo 7 fala que alguém poderia morrer por uma pessoa boa, mas por alguém ruim, não. Mas Deus, aí começa o 8, falando, mas Deus não é como eu, mas Deus não é como a humanidade. Ele resolve as coisas de uma forma muito diferente, ele tem uma maneira soberana de agir, e uma maneira que aos olhos humanos é maluquice, é loucura. Como é que você vai entregar o seu filho por alguém que você odeia? Por alguém que você odeia não, por alguém que te odeia. Não é nem você, é a pessoa te odeia, a pessoa te ofende, a pessoa te xinga, a pessoa te maltrata todos os dias. E você entrega seu filho por ela. Por amor a ela. O seu filho unigênito, aquele que foi gerado de você, que é a imagem e semelhança, nós também somos a imagem e semelhança de Deus, mas no caso, ele é totalmente Deus também, Jesus. Como é que você entrega seu filho? Para mim, e para cada um dos irmãos aqui, os que são pais, isso é maluquice. Posso perguntar a qualquer pai aqui, pode fazer uma fila, eu vou perguntando um por um, e todos eles vão dizer, não, eu não faria isso, eu não entregaria meu filho para alguém que me odeia. Mas Deus, como o versículo 8 vai dizer, é totalmente diferente. Ele entrega o seu filho para aqueles que o odiavam. E por causa disso, Paulo poderia se envergonhar do evangelho, mas esse é o poder do evangelho, esse é o diferencial do evangelho. E no nosso contexto hoje, principalmente jovem, a gente poderia ter muitos motivos para se envergonhar da pregação do evangelho e para se envergonhar do testemunho do evangelho. Quando eu estava no colégio, no Barros Barreto, estava tendo uma atividade, na verdade não estava tendo atividade, era horário vago. E aí, estava horário vago nos colégios, todo mundo fica conversando, resenhando, brincando. E eu ouvi assim de fundo, fala aí um livro de fantasia. Aí a pessoa respondeu, a Bíblia. Eu não estava na conversa, obviamente, eu estava afastado. Mas eu ouvi isso e eu fiquei tipo, como assim? Esse é o nível que as pessoas fora têm com a igreja, têm com o evangelho. Fala um livro de fantasia. A Bíblia. A Bíblia, muitas vezes, no nosso contexto mundano, ela é posta de igual para igual com o Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com Dragon Ball. É uma fantasia, é uma história fictícia, não é real.
As pessoas, elas tratam todo o evangelho dessa forma. Algumas pessoas vão ter uma mente um pouco mais aberta e vão dizer, não, as lições que a Bíblia passa sobre amor, sobre ajuda ao próximo, sobre caridade, a mensagem é muito boa. Mas, o que ela está querendo relatar, essa coisa de redenção, de salvação, isso aí é maluquice, isso aí é fantasia, isso é doideira. Esse é o contexto que a gente vive atualmente. Esse é o contexto que está ao nosso redor. E esse é o contexto que nós temos que vencer. A gente pode se envergonhar da pregação do Evangelho, a gente poderia se envergonhar da pregação do Evangelho por causa disso. Isso poderia nos intimidar, isso poderia nos amedrontar. A gente poderia ficar meio receoso em pregar. Mas a gente sabe que o Evangelho é o poder de Deus em ação para a salvação. A gente sabe no que consiste o Evangelho. Que Jesus, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, viveu conosco e morreu por cada um de nós. E isso é o poder de Deus. Essa é a forma com a qual Deus salva pecadores, morrendo numa cruz para pagar pelos pecados de cada um dos seus filhos. Com isso, agora que a gente já falou um pouco a respeito do contexto geral, do porquê a gente poderia se envergonhar da pregação do Evangelho, eu vou tratar o porquê a gente não prega o Evangelho. No caso, eu vou falar aqui de alguns pontos que me foram apresentados quando convidei as pessoas para pregar. Sim, eu vou falar do que me responderam. Convidei alguns para pregar e eu tive 4 respostas mais ou menos. Uma é dom. Fulano, você pode pregar? Não. Por quê? Porque eu não tenho dom. Agora, para falar a respeito disso, em 1 Coríntios, no capítulo 14, eu não vou mandar os irmãos abrirem, já estou vendo que a gente já foi pegando a Bíblia aí, mas não precisa abrir. No versículo 1, se quiser abrir para ver. É uma discussão que Paulo vai iniciar do capítulo 12 e vai encerrar no capítulo 14 a respeito dos dons. Ele começa no 12 falando a respeito dos dons de língua e do dom de profecia. E no capítulo 13 ele fala, olha, o essencial, o mais importante, aquilo que é o caminho mais excelente é o amor. Capítulo 13 é só sobre o amor, é Paulo dizendo, olha, acima dos dons está o amor. Acima dos dons espirituais se tem o amor, a caridade. E ele volta no 14 para o debate. E nesse debate ele vai dizer, olha, se vocês tiverem que escolher entre um dom, o de profecia ou o de línguas, escolham o dom de profecia. E ele vai dizer, busquem o dom de profecia, ou seja, conclusão, dá para se buscar dom, dá para pedir a Deus, orar para Deus e se esforçar para ter determinados dons. Vai ser difícil? Extremamente. Eu, como acabei de falar aqui, minha primeira pregação, eu brincava dizendo que durou 2 minutos, mas na minha cabeça eu acho que nem isso durou. Foi bem rápida e eu não tinha nenhum dom. Eu nem sabia ler Bíblia direito naquela época. Eu estava vendo, eu tenho guardado. E aí eu fui ver, né, fui relembrar e tal. Aí eu peguei o esboço assim, comecei a ler. Aí eu falei, rapaz, tomara que na época eu não tenha feito isso, mas só de ler eu já estou me achando um herege. Aí, né, ou seja, não tinha dom, não tinha habilidade, não sabia fazer nada aqui na frente, mas com a busca, com a perseverança, com o pedido, pedir muito, Deus nos dá. Você buscando, você orando, você pedindo, você suplicando, você se pondo ali o seu coração à disposição de Deus, Ele lhe concede o dom. Primeiro, dom. Segundo, vergonha. Eu fiz a questão aqui de botar os pontos e versículos que pudessem falar a respeito. Vergonha eu não botei versículo. Por quê? Pô, velho, você tem vergonha de pregar o Evangelho? Vença. Você tem vergonha de transmitir a palavra de Deus? Eu não estou falando de pregação aqui em cima, tá? Estou falando de pregar para os outros fora. Aqui em cima também, está valendo, mas pregar lá fora, evangelismo. Pregar, tipo, você é convidado para falar na festa de aniversário de um amigo seu que é descrente. Isso já aconteceu comigo. Aceita, vai lá, prega. Estou falando desses momentos, dessas oportunidades que nos surgem. Se você tem vergonha, se você é tímido, se você tem problemas em falar em público, vai vencendo. Vai trabalhando, vai buscando, vai pedindo ajuda e força a Deus. Você precisa sempre se lembrar que o poder, ele não é seu. Que o que está sendo posto aqui, o que está acontecendo aqui, não vem de você. Não são suas habilidades, não são
seus requisitos, não é sua fala, não é sua dicção, não é aquilo que você conquistou. Não, é aquilo que Deus te deu. Se você consegue transmitir a mensagem do Evangelho, foi porque Deus te permitiu transmitir, porque Ele te capacitou para permitir. Então, se você tem vergonha, se você é tímido, se você tem insegurança, vai, pede a Deus ajuda e vai, confia no poder de Deus. Simplesmente, confia no poder de Deus que vai. Terceiro, eu botei aqui, na carne. Algumas pessoas, não só jovens na verdade, mas algumas pessoas, quando você convida elas para pregar, quando você fala com elas a respeito disso e tal, não só pregar, mas qualquer trabalho de igreja, assim, eu estou falando aqui de pregar, mas isso não aconteceu, no caso, para chamar a galera aqui para pregar aqui no mês da juventude, aconteceu no decorrer dos anos como igreja. Velho, vamos fazer tal trabalho. Não posso. Por quê? Porque eu não estou bem na minha vida espiritual, porque as coisas não estão boas. Ora por mim, me ajuda. Eu não estou podendo fazer essa função ainda porque meu relacionamento com Deus não está bom. E esse ponto, ele é válido. É muito bom que cada um tenha um autoconhecimento e saiba dizer, olha, no momento, eu não estou apto para pregar. No momento, eu não estou bem com Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso me colocar nisso, porque eu vou estar ali, basicamente, mentindo. Eu vou chegar, vou pregar e vou mandar os meus irmãos orarem mais, ou lerem mais a Bíblia, ou buscarem mais a Deus. E, na minha realidade pessoal, eu não estou fazendo nada disso. Eu acho esse ponto válido, eu acho isso algo que a gente deve realmente considerar. Tipo, não estou bem, então beleza, não prega. Mas busca estar bem, mas busca crescer, busca voltar a um relacionamento mais intenso com Deus, busca viver mais para Ele. Em Colossenses, agora a gente vai abrir, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Ele vai dizer o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, você morreu, você está morto, você é um defunto que anda. Em você vive Jesus, em você vive Cristo. E Cristo, Ele pensava nas coisas do alto, Ele vivia as coisas do alto. Ele veio justamente, isso é uma coisa que eu gosto muito, que o Wilton, sempre que ele vem aqui dar aula sobre Mateus, ele frisa. Jesus, Ele não veio pregar sobre o reino de Deus, para irmos ao reino de Deus, mas Ele veio trazer o reino de Deus. O reino dos céus vai ser aqui na terra também. A gente vai viver o reino aqui. O pensamento de reino é durante essa vida também. Ou seja, para aqueles que estão num momento mal, estão num momento ruim, busque com muito fervor, com muito afinco, voltar-se mais a Deus. Ore com mais veemência, leia a Bíblia com mais veemência. Antes de ler a Bíblia, você para, você ora a Deus e fala: Senhor, é muito difícil ler a Bíblia. E para mim, estou falando de mim, é difícil às vezes. Eu venho aqui, prego e tal, parece que para mim é fácil. Não, é difícil pra caramba. Às vezes eu leio, eu estou fazendo devocional em Jeremias agora. Difícil. Eu leio um bocado de capítulo e falo, rapaz, não entendi nada. Aí tem umas passagens assim, em breve, que eu leio, entendo, aí eu, glória a Deus que eu entendi essa passagem. Mas aí você leu todo, você, rapaz, já esqueci. Ele vai falando de vários reis, e no tempo de rei tal, Deus veio a Jeremias dando essa palavra, e eu, rapaz, não entendi, não lembro, esqueci. É difícil, ler a Bíblia é difícil, entender a Bíblia é complicado, muito. Mas você pode orar a Deus, você pode pedir ajuda a Deus, você pode pedir entendimento a Deus, você pode pedir que o Espírito Santo vá ali falando ao seu coração e te dando sabedoria para entender o texto. Uma vantagem que a gente tem é essa: o autor do livro está lendo o livro ali com a gente. No caso, a gente está lendo e ele está explicando o livro a cada um de nós. A gente tem essa oportunidade, a gente tem essa graça. Então, a pessoa que não está bem, que busque estar bem, que busque se achegar mais a Cristo para estar fazendo a obra dele. E,
por último motivo, é o motivo de ser indigno, de se considerar indigno, de não se achar merecedor de pregar o evangelho. Isso é uma coisa que acontece muito, muito não, mas com a raridade. A pessoa, ela não se sente digna, ela não se sente bem, ela não se sente em paz pregando a mensagem. Por quê? Porque ela sabe dos defeitos dela, ela sabe dos pecados dela, e mesmo que ela esteja num bom relacionamento com Deus, ela não tem coragem de ir à frente, ela não tem a cara de ir na frente, na verdade, porque ela acredita que ela não está capacitada ainda. É meio que uma variação desse primeiro ponto, desse último ponto que a gente acabou de ver aqui, de estar na carne. É como se ela tivesse saído disso, mas a consciência dela meio que acusa ela o tempo todo de que ela ainda está mal, de que ela ainda não pode, de que ela ainda não foi perdoada por Deus, mais ou menos. E para essa pessoa, eu deixo o próprio versículo de Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você precisa crer no poder de Deus, você precisa crer na atuação de Deus na sua vida. Se você sente às vezes isso, e às vezes a gente tem esse sentimento de, meu Deus, eu orei aqui, mas eu acho que não passou do teto, eu orei, mas eu acho que eu não fui perdoado, eu orei, mas eu acho que a misericórdia dessa vez não foi derramada. Às vezes a gente sente isso, às vezes acredito que a maioria dos cristãos já sentiram isso. É um sentimento comum, mas é um sentimento de incredulidade, porque a gente está duvidando do poder de Deus. Porque a gente está duvidando da palavra de Deus, a gente está duvidando de que Deus é misericordioso, a gente está duvidando de que Deus é bom e que Ele nos perdoa, e que Ele derrama a sua graça, a sua misericórdia todos os dias sobre nós. Tem pecados que a gente às vezes nem sabe que cometeu, mas Deus sabe. E esses pecados que a gente não sabe, Ele perdoa. Quando a gente está ali na nossa oração, no nosso momento devocional, a gente fala, Davi no caso ele faz isso nos Salmos, mas acredito que alguns aqui também façam. Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que eu cometi. Ele perdoa, você não sabe. Você peca automaticamente. Está na sua natureza isso. E Deus perdoa. Faz parte da natureza de Deus exercer misericórdia sobre você, lançar graça sobre você e te perdoar. Derramar misericórdia para você ser novamente restaurado a Ele. E com isso, a gente encerra o primeiro ponto, que é não pregar o evangelho por vergonha ou por algum outro empecilho. E o segundo, que vai ser bem rápido, é sobre Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E agora a gente vai parar para pensar um pouquinho sobre quem é esse Deus. Eu vou falar aqui de maneira bem rápida, bem breve, sobre as coisas que Deus fez. Primeiro, Ele criou o mundo, Ele criou o universo, Ele criou a realidade. Ele criou a luz com uma única frase: haja luz. E o texto vai dizer: e houve luz. Fim. Ele criou tudo a partir do nada. Ele fez incontáveis coisas a partir do zero. Seguindo, Deus fez com que Abraão tivesse filho. Eu estou aqui, vou passar um panorâmica realmente, não todo bíblico, mas vou ir cronologicamente. Deus fez com que Abraão tivesse um filho. Na idade que ele estava, nas condições que ele estava. O texto de Romanos vai dizer que Abraão era quase como um ser humano morto. Ele estava ali realmente só existindo. Abraão era quase um cadáver ambulante. Ele estava com as suas condições ali zeradas, estava acabado. E Deus concedeu a esse homem de 100 anos a graça de ter um filho, com uma mulher que tinha 90 e que era estéril. Ou seja, não bastando a idade e as deficiências do corpo, ainda a mulher era estéril. Tipo, é meio que quase... Na verdade, é meio que quase não. É totalmente impossível alguém ter filho nessas condições. Mas Deus quis. Deus teve o poder para fazer isso. As 10 pragas do Egito, que muito tempo depois, quando a nação de Israel já está bem grande, sendo dominada pelos egípcios, Deus envia Moisés para libertá-los. E Moisés vai e conversa sempre com o faraó, e o faraó diz: não, 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 não. E nesses não, 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 vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas, que vem para acabar com a raça do Egito, para mostrar que foi através do poder de Deus que o povo foi liberto. Veio para realmente destruir com a nação. E para libertar Israel, para demonstrar que Deus era Deus soberano sobre todas as nações, sobre todo o mundo, e que Ele fazia aquilo que lhe aprovia. Deus deu força a um homem, para lutar com um leão. Sansão aqui, tá? Para quem não pegou referência. Acho que a maioria pegou. Pense, um homem lutar com um leão.
Se eu botar um pitbull para lutar contra você, um pitbull feroz, é bem provável que a maioria aqui morra. Pense em lutar contra um leão, um animal gigante, monstruoso. Deus deu força para um homem de vencer um leão e fazer muito mais além disso. Eu só peguei um dos feitos aqui porque essa era a história que, quando eu era criança, eu amava. Deus fez outras 1000 maravilhas que eu não vou ficar narrando aqui uma por uma, mas a do Novo Testamento, que é a que eu trago para a gente, é justamente essa: a de transformar os corações, a de converter as pessoas à justiça, converter as pessoas ao caminho santo e correto. Deus, ele é capaz de agir e operar no coração de cada um de nós e de cada um dos que estão aí fora. A pessoa que lá em 2019 chegou e chamou a Bíblia de livro de fantasia, Deus é capaz de operar no coração dela. Deus é capaz de chegar, demonstrar sua graça, sua misericórdia e atraí-la com seus laços de amor para Ele. Deus é capaz de efetuar a salvação na vida de quem Ele quiser. Essa pessoa só precisa ouvir a pregação do Evangelho. Como Paulo vai dizer em Romanos 10, como virão se não há quem pregue? Esse virão aí, no caso, ele vai fazer uma narrativa muito longa. Eu não lembro agora a passagem direito, nem o versículo, senão a gente lê aqui. Mas ele, no caso, vai dizer, olha, as pessoas, para se converterem, precisam ouvir a pregação do Evangelho. E como elas vão ouvir se não há quem pregue, se não há quem vá? Ou seja, precisamos ir, precisamos pregar a palavra, precisamos anunciar a palavra de Deus, porque as pessoas precisam ouvir, porque as pessoas precisam se converter. A frase que eu não falei aqui no primeiro domingo à noite, que eu lembrei, ela era mais ou menos o seguinte: uma vez eu estava conversando eu com o Eugênio, e eu falei para ele que quando uma pessoa ela é condenada, ela vai para o inferno, sem ter escutado a pregação do Evangelho, isso é um mau testemunho para a igreja. Por quê? Porque Deus nos ordenou justamente isso: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16. E em Mateus 28, ele vai dizer: ide fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, para você ir a todo mundo. É para a igreja alcançar toda a realidade que há seres humanos, que há uma sociedade, e pregar a palavra. E quando a pessoa ela vai para o inferno sem ter escutado, significa que a igreja não cumpriu a ordem de Deus. Significa que a igreja não conseguiu efetuar o mandamento de Jesus. Significa que eu e você falhamos com Deus e com aquela pessoa. Ela foi para o inferno e ela não ouviu a pregação do Evangelho. Quando a pessoa vai e ela ouviu, aí é um bom testemunho. Porque ela ouviu, porque eu preguei, porque você pregou, porque a mensagem foi até ela, porque nós cumprimos a nossa missão de ir a todo mundo e pregar. Ela ouviu, ela se converteu? Não, aí não é mais com a gente. Aí é uma realidade que está fora de mim, que está fora de você, que a gente não pode fazer nada. Deus age nisso, Ele não quiser agir, acabou, não vou me meter. Eu fiz a minha parte, eu obedeci a voz de Deus, eu obedeci o mandamento de ir e de pregar. Eu fiz a minha parte, ou seja, é um bom testemunho quando isso acontece. Eu só queria realmente frisar na parte do mau testemunho, de quando alguém é condenado e essa pessoa não ouviu. Foi um mau testemunho nosso, foi um erro nosso. Seguindo, agora a gente vai falar sobre esse poder para a salvação. Na verdade, a gente não vai falar só sobre o poder para a salvação, a gente vai continuar falando um pouquinho de condenação. A pregação, eu falei isso aqui terça-feira no discipulado, ela tem 2 efeitos. Um é esse maravilhoso, incrível, que todo pregador gosta, que é a pessoa se converter, que é a pessoa vir a Jesus, vir a Deus. E o que a gente não gosta é quando a pessoa ela passa a odiar mais a Deus. Aí você pensa, sério? Tem como pregar o Evangelho a pessoa não se converter e ter o efeito totalmente oposto, que é o de odiar a Deus? Tem. Abre comigo em Isaías, no capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos, a gente vai ler só o 9 e o 10. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu vou falar o contexto da passagem de Isaías 6.
Isaías 6 é o chamado de Isaías. No caso, o texto nos começa apresentando Deus, falando que Ele é o Senhor dos exércitos, falando que os serafins louvam e glorificam o nome dEle. E aí, Isaías, quando tem esse contato com Deus, ele fala: ai de mim, sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. E aí, um dos serafins pega uma das brasas do altar, toca nos lábios dele, santifica. E aí, Deus, no caso, a Trindade até, chega e diz: quem irá por nós? Isso no versículo 8. Ele vai dizer: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eugênio falou até, no dia que ele estava aqui pregando, que eu citei esse texto. E eu só citei até aqui. Eu só fui até aqui, na vigília que a gente teve no Nós. Por quê? Porque até aqui o texto é maravilhoso. Até aqui o texto é incrível. Até aqui o texto está falando de um chamado, de um id, de uma coisa assim linda e bela. Mas quando você segue, você fica meio assustado. Porque o propósito de Deus não era conversão, era juízo. E aí você vai para os versículos 9 e 10. Quem só vai ler eles aqui, mas o resto do texto também vai falar sobre o juízo. Ele vai dizer: então ele disse: vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Ou seja, vá lá, pregue, mas eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver e não vão enxergar. Essa pregação vai ser para endurecer o coração deles. Essa pregação vai ser para eles não se converterem, para eles não serem curados, para eles ficarem longe de mim. É um efeito massa, né? Um efeito que todo pregador não quer. Eu, quando venho aqui, o meu intuito, eu não prego tanto para alguém se converter, eu acredito que eu prego mais para a igreja. Eu gosto de ver assim. Eu prego para edificação. Pastor Sérgio, nos domingos à noite, sempre que eu prego, no caso ele falava isso comigo ano passado, ele sempre dizia: traga uma mensagem evangelística, Levi. Sempre. Traga uma mensagem evangelística. Pregue para que as pessoas venham e se convertam. Pregue o evangelho. O intuito dos pastores, dos mestres, dos pregadores sempre é esse: conversão. Que a pessoa tenha o coração ali quebrantado, se volte para Deus e busque mais a Deus. Uma coisa bem massa, tem um livro do Jonathan Edwards. Na verdade é uma coletânea de pregações dele, que se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. E todo mundo fala muito sobre essa pregação em si, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, que é a pregação em que o nego achou que ia para o inferno na hora, que ia abrir o chão, e que o diabo ia sair, ia levar todo mundo e tal. Pregação bem massinha, eu acho a história dela bem interessante. Mas a pregação que mais me chamou a atenção nesse livro não foi essa. Foi a última, que é o sermão de despedida. Quando eu falei aqui no primeiro domingo, eu tive a oportunidade de falar dos 3 avivalistas, Jonathan Edwards, Whitefield e o John Wesley. E a gente vai pensar um pouco hoje também nesse ponto do Jonathan Edwards. Ele foi expulso da igreja dele, como a gente já sabe. A galera mandou ele embora por causa de questões doutrinárias ali, que ele não batia com a igreja, então, tchau, Edwards. E ele continuou pregando na igreja, até a igreja achar um pastor novo e tal. E o último sermão dele é o sermão de despedida, é o sermão que ele vai embora. E algo que na época que eu li, falou muito comigo, na verdade não falou, mas me comoveu muito, porque eu meio que compreendi que eu estava andando no caminho certo. Foi o sentimento que o Edwards demonstrava por todos da igreja dele. No sermão, ele vai falar uma coisa muito massa, que é o último encontro, ele vai iniciar o sermão assim, na verdade, dizendo: do último encontro que as ovelhas têm com o pastor, que é no dia do juízo. É o último encontro, entre aspas, né? As ovelhas que vão para o céu e o pastor que vai para o céu vão se encontrar no céu. Mas é o último encontro no quesito ali de testemunhar se as ovelhas seguiram o ensinamento do seu pastor e se o pastor foi um bom pastor. E ele vai começar o sermão assim, botando medo em você. Seja você ovelha, você fica com medo de, tipo, rapaz, será que eu estou sendo crente de verdade? Sendo já você pastor, você fica, rapaz, será que eu estou pregando de verdade? Ou seja, você já vai meio temeroso. Mas em um determinado momento ele descreve uma coisa que eu achei muito linda, muito massa, que é o sentimento que ele tem por cada membro da igreja. Que ele vai falando a cada um, a cada faixa etária. Ele vai dizendo: jovens,
Não se deixem levar pelas iniquidades, não se deixem levar pelas coisas, pelos sentimentos do seu coração, mas se apeguem a Deus, busquem a Deus, creiam mais em Deus, busquem mais Ele, com mais veemência, com mais fervor. Ele vai falar aos mais velhos a mesma coisa, ele vai olhar para as criancinhas, e vai dizer, crianças, vocês são pequenas, e nananana, vai falar, busquem ao seu Senhor, busquem ao seu Salvador. Ele vai pregar a todas as idades, e ele demonstra no seu texto um amor por todos eles. O intuito do pregador, daquele que transmite a mensagem, e acredito que o intuito de todos aqui que um dia pregarem, vai ser sempre esse. A conversão vai ser com que o coração da pessoa seja atraído a Deus e ela busque mais a Ele. Mas esse nem sempre é o intuito de Deus. Essa nem sempre é a vontade dEle. Às vezes, algumas pessoas vão ouvir a mensagem do Evangelho, vão ouvir a pregação do Evangelho para terem o coração mais endurecido, para se afastarem mais de Deus, para não quererem mais ouvir falar de Deus e para viver uma vida totalmente de iniquidade. A partir do momento que eu ouvi a pregação do Evangelho, agora eu sei que existe um Deus, mas eu não creio nisso. Sei que há uma realidade espiritual gigantesca ao meu redor. Vou viver a vida totalmente ao contrário, vou viver a vida totalmente oposta. Isso na minha cabeça não faz o menor sentido, e acredito que na cabeça da maioria dos irmãos também não faz o menor sentido, mas é o que acontece. As pessoas escutam o Evangelho e elas odeiam mais a Deus. E esse é um dos efeitos da pregação. Esse é o efeito, digamos, negativo. O efeito que ninguém quer ter. Mas agora a gente vai falar do efeito positivo. O efeito que é massa, o efeito que todo mundo quer. Que é conversão. E como exemplo, que exemplo melhor eu poderia dar aqui do que o próprio autor do texto? Paulo. Paulo, a gente sabe, ele era vamos chamar de super judeu. Super judeu por quê? Porque ele era hebreu de hebreus, ele era filho de 2 hebreus, ele tinha cidadania romana, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele era fariseu, que era uma das seitas ali judaicas, as mais barris, digamos assim, uma das mais legais. Ele era o cara de sua época. Ele era genial, ele era incrível. E ele tinha a convicção plena de que o Evangelho de Jesus era maluquice, era doideira, era herege e tinha que perseguir os cristãos, tinha que matar os cristãos, tinha que botar na prisão, tinha que torturar, tinha que fazer coisas horríveis com os cristãos. Ele era essa pessoa. Em Atos 9, vai dizer que... Vamos até abrir. Atos 9. Para não falar besteira aqui, é melhor abrir no texto. Aqui, ó. Atos 9, 1. Saulo, ainda respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e aí aqui vai narrar que ele pede a carta para ir para Damasco para perseguir os cristãos. O texto vai dizer que ele respirava ameaças e morte. Você consegue imaginar uma pessoa respirando ameaça e morte? Na linguagem jovial hoje, isso mais ou menos seria na força do ódio. Né, os jovens vão entender aí. A pessoa está possessa, ela está totalmente irada, ela está carregada de ira e raiva contra o outro. Paulo estava nessa vibe, ele estava nesse naipe contra os cristãos. Estava totalmente carregado, com o coração totalmente endurecido, e ele queria acabar com o cristianismo. E o que acontece com ele em Atos 9? Ele encontra com Jesus. Ele encontra com o Salvador. Com aquele que ele perseguia. E ele é salvo, ele é redimido. A partir daqui a gente vai ver uma pessoa totalmente diferente. Saulo morre de uma maneira incrível e Paulo nasce. Assim, o nome dele não foi mudado, tá? É o mesmo nome, só que é hebraico e grego depois. Só para frisar aqui. Eu falei aqui nessa linguagem de ele morre e ressuscita porque é bonitinho. Ou seja, o Evangelho ele tem esse poder de salvação. Ele tem esse poder de mudar pessoas totalmente. Você pega alguém como Saulo, que era totalmente mau, que era totalmente oposto ao cristianismo, e depois você pega ele novamente agora como Paulo, que é alguém que vive pelo Evangelho, que sofre pelo Evangelho, que morre pelo Evangelho. Paulo, ele é morto, ele é decapitado, porque ele estava pregando o Evangelho, e os romanos prenderam ele e mataram ele.
Por causa que ele estava pregando o evangelho. Ele entregou a sua vida por isso. Antes ele tirava a vida dos outros. E agora ele mesmo deu a sua vida por essa causa. Esse é o poder de transformação que o evangelho tem. E uma coisa muito massa, a respeito da pregação do evangelho, eu já falei isso aqui, não depende do pregador. Não depende da pessoa que está ministrando, que está pregando. E agora, eu não vou dar exemplos bíblicos, eu vou dar exemplos de experiências pessoais, mais ou menos assim, a gente pode dizer. Vou dar duas. Uma é a que eu vivi no colégio. Não sei quem sabe, mas no terceiro ano do ensino médio, 2019, a gente tinha um grupo no colégio chamado Discípulos de Cristo. André, que está ali em cima, fazia parte desse grupo. E era um grupo em que a gente se reunia. Inclusive, uma jovem que está ali, que chegou hoje aqui, Ana, ela também fazia parte desse grupo. E no caso, a gente tinha reuniões semanais no colégio, todas as terças e quintas, teve uma época que foi todos os dias, todas as terças e quintas, e a gente falava a respeito de Jesus. A gente fazia um culto no colégio. E era extremamente massa, porque finalmente a gente tinha um espaço cristão no colégio. E é incrível você ver como tem tanto cristão no colégio. Você ia para o Barros Barreto, e era digamos que um contexto assim, não muito cristão, e de repente tem um bocado de crente. É massa. Era festa. E lá aconteceram várias coisas, né, nessas reuniões nossas. E na terceira reunião, mais ou menos, teve um garoto que chegou lá, ele tinha 17 anos, mais ou menos. Ele chegou lá, e pregou no texto de Lucas 15. Lucas 15, para quem não sabe, é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E ele pregou, usando o texto de Lucas 15 e tal, uma pregação assim, não expositiva, não maravilhosa, não incrível. Ele gaguejava, ele errava, ele falava um bocado de doideira. Mas ele pregou. E ele foi confiando no poder de Deus. E duas meninas se converteram. Duas meninas se converteram com a pregação de um menino de 17 anos que mal sabia falar direito. E, assim, eu estou falando isso aqui porque era um jovem. Não era um jovem, era um adolescente. Era uma criança que não sabia nem pregar direito. Mas não foi por causa das habilidades dele. Não foi por causa da oratória dele. Foi por causa do poder de Deus. Foi porque Deus estava agindo. E trouxe duas pessoas para o reino de Deus. Foi muito engraçado depois que a gente saiu do colégio. E aí a galera estava toda gritando, né? Tipo, não, agora a gente tem 2 almas para Jesus, 2 almas para Jesus, 2 almas para Jesus, 2 almas para Jesus. Esse dia foi muito massa, porque todo mundo saiu entusiasmado com a conversão das meninas. E não, assim, o menino, voltando a falar dele, ele não era bom. Ele não tinha habilidades especiais, mas ele só pregou. Ele só confiou no poder de Deus. Eu posso falar assim dele, tá? Porque é meu amigo. Ele simplesmente confiou. E ele foi, ele pregou, e as pessoas se converteram. Voltaram os seus corações para Deus. Fim. E a segunda experiência é essa... foi eu e uma missionária. Viagem missionária, também em 2019. A gente foi lá para São Felipe. Se não me engano, foi São Felipe. Eu me confundo se foi Muritiba ou foi São Felipe. E lá, eu e Juliana, a gente dividiu em duplas. Eu já contei isso aqui, mas lá em 2019 vai ser bom frisar isso aqui de novo. Lá a gente dividiu em duplas, tal, fui eu e Juliana. E a gente entregando folheto, falando com as pessoas, evangelizando na rua. Do nada a gente encontra um cara meio acabado, ali com cheiro de cigarro e tal, muito mal. E aí, né, Juliana, claro, eu não. Eu era 10 vezes mais tímido do que hoje. Ela chegou e começou a puxar papo, começou a falar com ele. E aí ele foi contando a história dele. E aí o que aconteceu? A gente descobriu que ele tinha sido pastor de uma igreja durante 14 anos. Ele disse que era pastor de uma igreja batista. E agora vem a parte barril. A filha dele tinha sido assassinada pelo marido. E ele tinha matado o marido. E ele estava naquelas condições de acabado e deplorável, porque ele estava fugindo da polícia. Porque a vida dele tinha virado um inferno. Ou seja, suave, light. Foi a minha primeira viagem missionária e um dos meus primeiros casos de evangelismo é esse. O cara que viveu isso tudo.
Eu tinha 17 anos na época e eu falei assim, velho, eu tenho 17 anos, esse cara foi pastor durante 14, quase minha vida. E isso aconteceu com ele. Achei sinistro tudo aquilo. E aí a gente começou a falar com ele, a pregar para ele, que tinha sido pastor. E em um determinado momento ele aceitou ir para a nossa base missionária lá. Ele foi, a gente recebeu ele, a gente orou por ele. O pastor Bruno conversou durante bastante tempo com ele. Aguinaldo também deve lembrar melhor até do que eu dessa história toda. E ele se voltou para Deus. Ele se voltou para Jesus. Ele se reconciliou com o Pai. Foi em um momento de extrema dificuldade que ele só tinha realmente Jesus para correr? Foi. Mas às vezes a pessoa ela só vai se voltar para Deus nessas circunstâncias. Às vezes as pessoas só retornam a Jesus quando acabou todas as outras opções. Quando ela não vê mais salvação em lugar nenhum, aí ela lembra de Deus, que é soberano. Aí tipo, Deus, você me salva? E Deus vai lá e salva. Deus vai lá e derrama a sua graça. Deus vai e derrama a sua misericórdia. Deus vai e traz das trevas para a luz. Porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus de graça, porque Ele é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus de infinito amor. Essa é a palavra, amor. Deus se resume a amor, como 1 Coríntios 3 vai dizer. E, por fim, o último ponto agora, sabendo disso, sabendo do poder da pregação, sabendo que a gente não deve se envergonhar da pregação, por todos os motivos que eu acabei de dizer aqui, sabendo quem é Deus, o que Ele fez no passado e o que Ele está fazendo hoje, sabendo de todas as experiências de conversão que eu acabei de contar aqui, e sabendo disso tudo, o que é que a gente faz? Como é que a nossa pregação muda ao nosso redor? Primeiro, a gente vai para Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Não precisa abrir. Eu só estou dizendo, tipo Eugênio, estou dizendo para depois, você vê no vídeo, você vai lá e busca, faz as anotações direitinho. Mas Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16, ele vai falar sobre ser sal da terra e luz do mundo. E uma coisa muito interessante é que o sal, naquela época, ele também era usado como conservante. Ele era usado para que a carne não apodrecesse. Ou seja, nós, cristãos, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, também somos um meio para que o mundo ao nosso redor não entre em colapso de vez. O mundo, ele está seguindo para isso. Esqueça, o mundo vai seguir para um colapso maravilhoso. Vocês estão vendo aí as coisas que estão acontecendo no Afeganistão? Está achando terríveis? Vai ficar pior. Isso, né, não sou só eu que estou dizendo, é todo mundo, é a Bíblia. Vai ficar horrível. E uma coisa que eu acho muito massa, com essa questão do Afeganistão que teve, muita gente começou a postar versículo bíblico nos stories, no Instagram, em tudo, e postava as imagens terríveis do Afeganistão, de nego caindo de avião, e postava, né, o texto de Mateus, capítulo 24. E no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará, e você vai ouvir guerras e rumores de guerras, e muita coisa terrível vai acontecer. E uma coisa muito massa que eu acho disso é que o texto de Mateus 24, que tantas pessoas citam, sempre que acontece alguma coisa drástica no mundo, aconteceu a pandemia, Mateus 24, pestes, aconteceu agora essa questão do Afeganistão, guerras e rumores de guerras, o amor de muitos se esfriando. Eu acho muito massa porque o texto de Mateus 24 ele não vai acabar assim, mas a sequência ele vai falar sobre a pregação, ele vai falar que ainda não é o fim. E quando o evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Quando o evangelho alcançar todo mundo, aí sim que Jesus volta, aí sim que Jesus vem. As pessoas elas acabam esquecendo, esse versículo ele não tem assim na Bíblia, ou elas passam direto, e só, né, todos aqueles sinais ali já são o fim do mundo. Não tem o evangelho chegar a todo o planeta. E sabendo disso, nós deveríamos pregar mais evangelho. Deveria ser um motivo que nos levasse com mais veemência à pregação. Porque a gente sabe que quando o evangelho for pregado a todo mundo, Jesus volta. E toda essa coisa terrível que a gente vê, acaba. Todas essas coisas tão sinistras, tão horrendas, que a gente vê no Afeganistão, acaba. A gente vê as imagens de avião vindo e nego caindo. A gente vê as imagens da galera doida para sair de lá. Isso acaba. Isso acaba com a pregação do evangelho. Isso acaba com o reino de Deus sendo anunciado e propagado no nosso mundo. E, por fim, deixar uma ilustração. Você pode ter ouvido isso e pensado, mas, poxa, é só pregação, é só abrir minha boca e falar. Eu só vou ficar aqui falando do reino de Deus, do amor de Deus.
como é que isso vai gerar efeito no coração das pessoas? Como é que isso vai transformar? Como é que isso vai mudar as pessoas? Em João, no capítulo 2, no início ele vai narrar a ida de Jesus a um casamento. E nesse casamento, o vinho acaba. A solução lógica para isso era: o vinho acabou, vamos comprar mais vinho, ou vamos produzir o vinho. Essa era inviável, porque produzir vinho ia demorar muito. Mas, vamos comprar mais vinho. Maria, sabendo do seu filho, tal, ela chega para os senhores da festa e fala, olha, ela chega para os servos e diz, olha, façam tudo o que Jesus lhes mandar. Jesus dá uma repreensãozinha ali em Maria e tal, diz que não é chegar na minha hora e tal, mas ele ainda assim efetua um milagre de transformar água em vinho. E eu não quero falar especificamente de transformar água em vinho, mas quero falar sobre a ação que os servos tiveram. Porque veja, qual é o problema que está ocorrendo ali? Acabou o vinho. Acabou o vinho, a alegria do casamento agora, já foi. Não vai ter mais bebida para a galera. E aí chega alguém e te diz, traga uns balde aí, uns 6 baldes, enche tudo de água. Quê? Como assim? Acabou o vinho? Por que você está mandando trazer balde para encher de água? Isso não faz o menor sentido. Aí Jesus traz, rapaz, confia. Aí eles levam os baldes. Na verdade, eu não tenho esse diálogo, tá? Eu estou inventando aqui. Nos nossos dias seria mais ou menos assim. A gente provavelmente duvidaria. Provavelmente questionaríamos. Mas os servos, eles simplesmente trazem, enchem de água e Jesus efetua o milagre de transformar água em vinho. Ou seja, eles fizeram algo que na cabeça deles e nas nossas, provavelmente não faria o menor sentido. Acabou o vinho, traz balde e enche de água. Ou seja, você pode às vezes pensar e achar que a pregação ela não vai ser não vai ter esse poder. Você pode às vezes duvidar do poder dela, você pode às vezes duvidar que ela vai realmente efetuar mudança nos corações das pessoas ao seu redor. Mas ela tem esse poder. Ela tem essa capacidade. A pregação é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus em ação. A NVT traz essa tradução. O poder de Deus em ação para a salvação. É Deus agindo nos corações de cada um para transformar e para restaurar. Amém? Com isso, não se envergonhem, jovens, e não só os jovens, os adultos também, todos. Não se envergonhem do evangelho, porque ele é o poder de Deus em ação para a salvação. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor, para estar cantando essa música, última música.